Um tipo de filme que eu gosto são filmes que relacionam pais e filhos. Eu já começo a chorar de cara, né? Esse relacionamento de pai e filho. Assisti uma série, terminei de assistir uma série na casa lá do meu sogro, a série chamada 1883. Uma das cenas finais é muito triste, não vou falar, não vou dar spoiler aqui. Relacionamento de pai e filho mexe muito comigo. E eu queria te perguntar se o seu pai sente orgulho ou vergonha de você, né? Não precisa responder, obviamente. Mas quando o seu pai te olha e se relaciona contigo, ele sente orgulho, satisfação ou ele se sente envergonhado? Quando eu levo meu filho para jogar futebol lá, ele sempre dá uma olhadinha para ver se eu estou olhando. As crianças buscam essa aprovação dos pais, se os pais estão atentos, se os pais estão vendo. Nós veremos na mensagem de hoje que tipo de pessoas que Deus não tem vergonha. Que Deus ele tem uma grande alegria de ter os seus filhos agindo dessa forma. Nós vamos aprender então em Hebreus capítulo 11 acerca da fé. Os leitores de Hebreus, após ouvirem no capítulo 10 que eles deveriam confiar, que eles não poderiam abandonar a confiança que eles tinham, mas perseverar até receber a promessa, eles vão receber agora no capítulo 11 um chamado muito importante, perseverem pela fé. Mas o que é fé? Nós vimos na mensagem passada, no início do capítulo 11, né, que a fé é a confiança daquilo que nós esperamos. Que a fé verdadeira é a certeza daquilo que nós não vemos. Nós vimos que Deus deu testemunho acerca da fé verdadeira e os heróis da fé são testemunhos para nós. Vimos que a fé verdadeira transforma o nosso entendimento, a forma como nós vemos o mundo. A fé verdadeira é necessária para se relacionar com Deus e a fé verdadeira ela será recompensada através da salvação, através de encontrarmos o próprio Deus. É uma recompensa eterna, não é uma recompensa temporária. E o autor de Hebreus ele está descrevendo agora esta fé em ação, uma fé que opera, uma fé que molda corações, uma fé que sustenta vidas, uma fé que gera perseverança. E ele vai apresentar aqui vários exemplos de pessoas que mesmo em meio ao sofrimento, eles confiaram no Senhor. Então ele vai apresentar exemplos que ilustram a necessidade de nós perseverarmos pela fé até que as promessas de Deus sejam cumpridas. E aí tudo isso que ele havia falado no início do capítulo 11 é como se alguém perguntasse para ele, tá, mas quem? Quem consegue viver isso? Quem consegue ter uma confiança daquilo que esperamos? Quem consegue ter uma certeza daquilo que não vemos? Quem consegue de Deus dar um testemunho e falar assim, é esse tipo de fé que me agrada? Quem é a pessoa que tem uma fé que vai transformar o entendimento, a vida vai ser transformada? Quem é a pessoa que tem a fé suficiente para se relacionar com Deus? Quem é a pessoa que tem uma fé que vai ser recompensada? E aí o autor de Hebreus fala, então eu vou te apresentar algumas pessoas. E eu quero que você aprenda com elas a ter esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Esse aqui do capítulo 11 é o hall da fama dos santos, é a lista de honra dos santos, são os heróis da fé. Nós queremos então compreender com eles. E o primeiro que nós vamos refletir é acerca de Abel. Veja no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Interessante, irmãos, que os dois irmãos, Caim e Abel, eles trouxeram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu os frutos da terra e Abel entregou os primogênitos do rebanho. E o texto diz que a oferta de Abel foi superior ao de Caim. Que ele foi justo, ele foi um homem que Deus aceitou, ele foi reconhecido como justo. Por quê? Porque Deus aprovou a oferta. A razão principal de Deus ter aceito a oferta de Abel é porque ele entregou a sua oferta pela fé. Confiando no Senhor, Deus aprovou então essa oferta de Abel, porque a oferta de Abel provou a sua fé, provou a sua confiança. Ele fez aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele confiou em Deus. Ele fez o certo da maneira certa. Vamos ver juntos? Ele fez o certo da maneira certa. Não adianta, eu sempre falo isso nos aconselhamentos, não adianta nós fazermos o certo da maneira
errada. E eu sempre dou esses exemplos. Não adianta eu estar pregando a palavra aqui e a minha motivação não for uma motivação que agrada ao Senhor. Não adianta nós orarmos, não adianta nós contribuirmos se a nossa motivação não for agradar ao Senhor. Não adianta nós prepararmos um lanche, servirmos, termos um culto que nem nós tivemos ontem, se a nossa motivação não for para agradar ao Senhor. Então é fazer o certo da maneira certa. E Abel fez isso. E o texto deixa muito claro aqui que Caim não fez isso. A oferta de Abel foi superior ao de Caim, porque Caim não fez por fé. A oferta de Caim não revelou a sua fé. Vou dar um exemplo financeiro. Talvez a oferta de Caim foi aquela oferta do que sobrou. Eu não preciso disso. E olha que interessante, um dos princípios da contribuição é que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias. As primeiras coisas, porque aí não vai faltar. E eu já estou revelando a minha confiança no Senhor. Não é aquilo que sobrou, paguei tudo, agora Deus, deixa eu ver quanto que sobrou aqui para o Senhor. A igreja não precisa de dinheiro, o pastor não precisa de dinheiro. Nós estamos falando aqui de fé, de confiança do nosso coração. Caim ofereceu sem fé. Caim, se a gente for trazer para os nossos dias, ele serviu por formalidade. Ele veio na igreja por formalidade, ele veio porque alguém chamou. Ele veio porque ele achou que tinha que vir. Ele veio porque ele cresceu num país católico, onde uma vez por semana tem que ir na missa. E eu vou lá e eu cumpro a minha obrigação, depois eu vou embora. Caim, ele fez por formalidade. Caim fez por obrigação ritualística. Caim não fez por fé, porque ele não tinha uma fé autêntica. A Bíblia diz que Caim era do inimigo, era do diabo. Mas eles também estavam entregando oferta a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Caim era filho de quem? Do diabo. E ele estava fazendo o quê? Entregando uma oferta a Deus. Ele estava entregando uma oferta a Deus, mas ele era filho, agora sim, Davi, mas ele era filho do diabo. Olha o perigo que nós temos de fazer coisas para Deus, mas não termos ainda um coração regenerado, transformado e perdoado ainda. Ele era alguém religioso, mas ele não era justo. Ele não havia sido justificado porque ele não tinha fé em Jesus. E nós falamos muito aqui na igreja que tudo que nós fizermos deve ser para Jesus. O domingo é para nós celebrarmos a quem? A Jesus. A nossa escola é para nós aprendermos sobre quem? Sobre Jesus. Os nossos grupos de cuidado é para nós vivermos quem? Jesus, na vida uns dos outros. Então a razão dessa excelência da oferta de Abel é que ele fez o certo da maneira certa. No capítulo 12, passe uma folha aí para frente, no capítulo 12, versículo 24, joga luz a esse aspecto do sangue aí. Tanto a morte de Abel como o sacrifício de sangue que ele fez. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Então refere-se aqui tanto ao sacrifício que ele fez, como também à sua morte. Porque Abel é considerado como o primeiro mártir. Ele morreu porque ele fez o certo. Irmãos, isso é muito sério. Trazendo para os nossos dias, ele poderia talvez ter perdido o emprego, mas perdeu o emprego porque fez o certo. Perdeu um relacionamento, mas perdeu o relacionamento porque fez o certo. Abel fez o certo. E o que ele recebeu desse mundo? A morte. Ele morreu pelo seu próprio irmão. A oferta foi correta, a atitude foi aceitável, mas o seu irmão que estava fazendo algo que queria se aproximar de Deus com a motivação errada, ele fica lá com inveja e vai lá e mata então o seu irmão. Abel é considerado aquele que foi o primeiro a morrer por fazer o certo. O primeiro mártir da fé. E anote essa frase: a obediência de Abel lhe custou a vida. A obediência de Abel lhe custou a vida. Porque você vai precisar lembrar disso. Quando você sofrer por fazer o certo, a obediência de Abel lhe custou a vida. E aí talvez você vai lembrar que o meu negócio, o meu empreendimento me custou, porque eu fui obediente. O meu relacionamento
a minha vida. A obediência de Abel lhe custou a vida. Você está disposto a obedecer a Deus até esse ponto? Você está disposto a obedecer a Deus para ser talvez ridicularizado? Hoje uma palavra que é dito muito hoje, né? As pessoas fazendo bullying um com o outro, adolescentes, jovens, crianças. Está disposto a encarar os teus amigos na faculdade, os teus colegas no serviço, ser zombado, ser ridicularizado, chamado de crentinho, de santinho e não sei o quê, por fazer o certo, por obedecer ao Senhor? E aí por isso que o texto de Hebreus 11 fala, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Ele é um exemplo para nós, porque ele fez o certo, da maneira certa, e isso lhe custou a própria vida. O autor, então, ele já começa dando para nós um exemplo. Quer viver para a fé? Quer viver para agradar a Deus? Lembre-se de Abel. Faça o certo, da maneira certa, e esteja preparado, mesmo que isso vá custar a sua vida. Talvez o seu emprego, talvez seus relacionamentos, talvez as suas férias, talvez seu planejamento, mas faça o certo. Com Abel nós aprendemos então que a fé verdadeira não oferece ofertas por obrigação ritualística. Nós aprendemos com Enoque, em segundo lugar, nós aprendemos com Enoque que a fé verdadeira relaciona-se com Deus. Veja o versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Gênesis capítulo 5 vai mostrar que Deus levou Enoque ao céu ainda vivo, porque Enoque ele fazia o quê? Ele andava com Deus. A ideia de que ele se relacionava com Deus. Ele teve um relacionamento com Deus, ele agradou a Deus, ele teve esse bom testemunho. O texto fala que Deus deu esse testemunho acerca dele, e aí ele foi levado aos céus. E eu gosto muito de pensar Enoque, e aí com o paralelo de 1 Coríntios 5. Um jovem que estava na igreja, só que era um jovem que era imoral. Um jovem que fazia coisas erradas, ao ponto de se envolver com a mulher do próprio pai. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez a madrasta. E aí ele tem um relacionamento. Enoque foi elevado aos céus, porque ele andava com Deus. É como se Deus olhasse para Enoque e falasse assim, eu estou tão feliz com esse cara. Eu estou tão feliz com ele. Ele me busca tanto. Vem para casa. Vem aqui, eu vou te dar esse presente. Você vai me ver, você vai conversar diretamente comigo agora. Vem para casa. Está aqui o seu vale, pode pegar o próximo ônibus. E Enoque foi arrebatado. Caso de 1 Coríntios 5, era um jovem que estava na igreja, vivendo de forma imoral, a igreja não tratava, a igreja não repreendia. Talvez a igreja até estava orgulhosa lá, nós somos uma igreja do amor. Né? A gente aceita todo tipo de pessoas e não confronta o pecado, e ele estava lá na igreja, e aí Deus fala por meio do apóstolo Paulo, fala, entregue esse homem a Satanás para que o seu corpo seja destruído, mas que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Tem pessoas que acabam perdendo a vida, como foi o caso de 1 Coríntios 11, acerca da ceia, que alguns já haviam adoecidos e até morrido porque não estavam levando Deus a sério, mas eram crentes verdadeiros. E que Deus foi lá e matou eles. Vem para casa. Você está dando tanto problema aí na terra, vem para casa. Como que a gente vai chegar diante de Deus? Nós estamos hoje aqui porque nós queremos andar com Deus. Amém? Nós queremos ter um relacionamento com Deus, queremos caminhar com Deus. E o que nos ajuda a andar com Deus, irmãos? O que nos ajuda a andar com Deus? A oração nos ajuda a falar com Deus, meditar na Bíblia, fazer devocional, jejuar, adorar o Senhor coletivamente. Isso nos ajuda a termos comunhão com Deus, a mantermos o nosso relacionamento com Ele. A fé cresce na medida que cresce a sua comunhão com Deus. Vou repetir essa frase, anote ela e guarde ela. A fé cresce na medida que cresce a sua comunhão com Deus. Estou no ministério há muito tempo. E às vezes as pessoas falam assim, a minha fé está fraca, estou tão fraquinho. Estou tão longe, estou tão desanimado. E aí você pergunta, como é que está a sua vida devocional? Faz bastante tempo que eu não leio a Bíblia e não oro. Como que a gente quer ter uma fé forte se a gente não tem tempo com Deus?
As pessoas que têm uma fé maior, com mais confiança em Deus, são aquelas que mais conversam com Deus, que mais ouvem a Deus, que mais buscam a Deus. A fé cresce, então, na medida que nós nos relacionamos com Deus. E observe aqui um contraste. Abel agradou a Deus, sim ou não? Abel agradou a Deus, e ele teve uma morte violenta. Enoque agradou a Deus, sim ou não? E a morte dele teve? Não, ele foi arrebatado. Ambos agradaram a Deus. Um teve morte violenta e o outro foi arrebatado. Ou seja, Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Não é porque nós vamos fazer o certo que nós seremos arrebatados. Pode ser que a gente vai fazer o certo e a gente vai morrer por causa disso. Mas Enoque fez o certo e Deus o arrebatou. Deus tem um plano diferente para cada um de nós. Não importa como você avalia o plano de Deus para a sua vida. Deus, eu estou buscando fazer o certo, eu estou cheio de problema. E aquela pessoa não está tão afim de fazer o certo. E olha, a vida dela está triunfando, está indo de vento em polpa. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos avaliadores do plano dele para a nossa vida. Deus nos chamou para sermos adoradores dele, independente das circunstâncias da nossa vida. O que Deus quer de nós é a nossa confiança nele. Não ficar avaliando a maneira como ele está nos conduzindo, mas enquanto ele nos conduz, nós termos fé nele. Com Noé, então, nós aprendemos que a fé verdadeira relaciona-se com Deus. O versículo 7 vai mostrar para nós, o versículo 6 nós vimos na mensagem passada, o versículo 7 nós veremos com Noé. Nós aprenderemos que a fé verdadeira obedece de forma perseverante. Veja o versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé, então, ele nos ensina que a fé verdadeira obedece de forma perseverante. Deus chamou Noé e ele foi lá e construiu uma arca. Mas algumas observações aqui. O mundo não havia visto ainda nada parecido com um grande dilúvio. Se hoje em dia a gente falasse assim, vai vir tanta água que vai inundar tudo, os gaúchos iam falar, pelo amor de Deus, tá repreendido isso aí. O que nós não queremos é ter água, né? Se a gente falasse lá nos países que sofreram tsunamis, no Japão, né? Vai vir muita água. E já tem noção disso, mas na época de Noé não havia. Será que naquela época eles já haviam visto uma grande tempestade? O que os irmãos acham? Provavelmente eles não tinham visto uma grande tempestade. Chuva, sim, mas uma grande tempestade talvez não. A fé de Noé, na palavra de Deus, levou ele a construir um grande barco, uma grande arca, numa região que era árida, numa região que era cercada por terra, onde era inconcebível que algum dia houvesse água suficiente para fazer o barco flutuar. Eles estavam longe do mar. Então perceba, ele ouviu esse chamado de Deus e ele passa 120 anos construindo uma grande arca, um grande barco para salvar ali os seus animais, salvar a sua família. Imagina esses 120 anos, será que as pessoas não despertou uma curiosidade nelas? Será que as pessoas não viram Noé com uma grande admiração pela habilidade de construir um barco daquele? Será que as pessoas talvez compreenderam ele? Talvez não compreendiam, talvez zombavam dele, mas durante 120 anos, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz que Noé andou com Deus. Quando nós andamos com Deus, nós aguentamos a zombaria. Quando nós andamos com Deus, nós aguentamos os problemas. E Noé passou 120 anos anunciando acerca da sua própria vida, acerca desse chamado, essa obediência a Deus, movido por santo temor, reverência, respeito. Deus, o Senhor falou? Se o Senhor falou, está falado. Às vezes meus filhos ficam com dúvidas para saber a instrução que a gente está dando, eles viram, é uma ordem? A gente fala, sim, é uma ordem. Então tá bom, vou obedecer. E eu sou meio filósofo, os irmãos sabem disso. Eu tenho algumas frases de profunda reflexão. Uma dessas frases, anota aí, se você lançar num livro, você vai ficar rico com isso, rico. Tem uma frase que diz assim, o que tem que fazer, tem que fazer. Gostou dessa?
O que tem que fazer, tem que fazer. Não é verdade, irmãos? Tem uma louça lá para lavar, mas estou cansado. Mas o que tem que fazer? Tem que fazer, vai lá e lava. Aí a roupa foi lavada. Se ficar na máquina de um dia para o outro, vai cheirar mal, vai apodrecer. Cara, o que tem que fazer? Tem que fazer. Pega a roupa lá e estende. Mas tá frio. Não interessa. O que tem que fazer? Tem que fazer. E aí eu vou falando isso para as crianças. O que tem que fazer? Tem que fazer. Não, mas estou cansado, estou isso, estou aquilo. Cara, não importa. O que tem que fazer, tem que fazer. Noé ouviu o chamado de Deus e por santo temor, obediência, ele foi lá e obedeceu. Tem que construir, Senhor? É uma ordem? Sim, é uma ordem. Mas Deus, não tem mar aqui. Eu não mandei você me perguntar se tinha mar. Deus, e vai vir essa água da onde, Senhor? A gente não tem experiência com isso. Só constrói, obedeça. Eles não tiveram esse diálogo, porque ele tinha um santo temor, um respeito, uma admiração. O povo na época de Noé estava tão... A Bíblia diz isso, que o povo na época de Noé estava tão envolvido com as suas atividades, com o cotidiano, que ignorou completamente o testemunho de Noé durante 120 anos. Eles estavam preocupados com as suas agendas, não é isso que a gente enfrenta hoje? As pessoas não estão mais preocupadas em ter tempo com Deus, se relacionar com Deus. É uma dificuldade você chamar alguém para o pequeno grupo, é uma dificuldade você chamar a pessoa para ter um tempo junto, porque as pessoas têm muito compromisso, muita agenda, muita coisa para fazer, depois eu vejo, depois eu busco. Não, mas nós devemos buscar ao Senhor e Noé se tornou então o herdeiro da justiça, porque ele confiou em Deus e ele agiu com fé obediente. Leia junto comigo. Com Noé aprendemos que a fé verdadeira obedece de forma perseverante. Não é só no domingo para a gente obedecer ao Senhor. É para a gente obedecer a Deus de forma perseverante. O que tem que fazer? Tem que fazer. Aguenta o tranco. Aguenta a zombaria. Aguenta a humilhação. Mas por que você continua buscando a santidade antes de casar? Por que você busca a santidade? Por que no casamento você busca a santidade? Por que você busca ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Por que você busca ser um filho que honra pai e mãe? Porque o que tem que fazer, tem que fazer. Deus me mandou, é entre eu e ele. Não, mas todo mundo não está fazendo. Eu falo isso para minha esposa às vezes. Eu falo assim, amor, lembra a frase que as nossas mães diziam? Você não é todo mundo? Tem uma verdade teológica nisso. Às vezes você vê todo mundo cometendo pecado. E aí o Espírito Santo, lembra que você não é todo mundo. Você é filho de Deus. E você deve viver em santidade. Deus, mas eu estou sofrendo. O livro de Hebreus, ele vai falar no capítulo 12. Ele falou, na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda ao ponto de derramar o próprio sangue. Ou seja, o autor de Hebreus está falando, tem muito ainda o que a gente deve fazer. Ele dá o exemplo de Abel, ele dá o exemplo de Enoque, ele dá o exemplo de Noé, que obedeceu, agora ele vai dar o exemplo de Abraão. Leia junto comigo. Com Abraão aprendemos que a fé verdadeira é demonstrado por obediência inabalável. Versículo 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Perceba, irmãos, que o texto começa dizendo que Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão ouviu o chamado de Deus. E o que ele fez? Ele obedeceu. Guarde essa frase. Não espere que outros entendam aquilo que Deus pediu para você. Porque se Deus pediu para você, Deus está te chamando para uma missão. E se você falar, eu tenho que fazer isso, outras pessoas não vão entender. Porque Deus não chamou os outros. Deus chamou quem? Você. E ele ouviu esse chamado e ele obedeceu. A ordem era buscar uma terra desconhecida. Uma terra que ele não conhecia ainda. Conforme eu mencionei para os irmãos, eu estava assistindo aquela série 1883, que eles mostram os imigrantes, que eles vinham de trem até mais ou menos lá em Dallas, no Texas, né? Eu vou dar esse exemplo aqui, como se fosse quase na metade dos Estados Unidos.
E aí eles iam fazer um trajeto, isso é real, eles faziam esse trajeto até Oregon, que é lá no lado leste dos Estados Unidos, lá é um dos estados que está em contato com o mar, e eles levavam 6 meses nesse trajeto. Muitos morriam por enfermidades, muitos morriam por causa dos rios e ataques lá com os bandidos e indígenas. 6 meses. Aí você imagina você pegar a sua família e levar. E durante a série, você vai vendo aquela série lá, tem momentos que eles têm que deixar a família aqui, mulheres e crianças, e tem que ir atrás dos bandidos. E aí você começa a imaginar, e se fosse comigo, como é que eu ia fazer? E se fosse a minha esposa? E se fossem os meus filhos, como é que eu ia lidar com isso? Eu estou indo para uma terra que eu não conheço, eu não sei como é que vai ser, eu não sei se eu vou ser bem recebido. Alguns que iam morrendo, eles iam deixando no meio do caminho, e agora eu não vou, o hábito, né, que os não crentes têm é de visitar, né, mas a pessoa já não está mais lá, ela ou já está na presença de Deus, ou está longe de Deus, mas tem o hábito de ir, né, até o túmulo lá, e não ia ver mais, porque eles estavam em peregrinação. Abraão sai com a sua família e está indo para onde, Abraão? Para onde você está indo? Eu não sei. Eu sei de onde eu estou vindo. Eu sei quem é o meu guia, mas eu não sei para onde eu estou indo. Eu lembro uma vez, uma época da nossa vida, que eu falava isso. Eu não sei para onde nós estamos indo. Eu só sei que Deus mandou a gente para a rodoviária. E eu creio que até chegar na rodoviária, Deus vai mostrar qual ônibus a gente vai ter que embarcar. Isso de maneira figurada, né? Não era literal que nós estávamos indo para a rodoviária. Porque nós sabemos de onde nós estamos vindo, mas nós não sabemos para onde nós estamos indo. Irmãos, guarde isso, anote esta frase também, que a fé se manifesta em obediência. É uma fé prática, é uma fé em ação. De nada vale nós ouvirmos a Deus, entendermos o chamado de Deus e não obedecermos. E eles peregrinaram então nessa terra, numa terra prometida. E o texto diz que eles tiveram naquela terra como se fosse uma terra estranha. Deus havia dado aquela terra para eles, Deus daria aquela terra para eles, mas ainda não era deles. Eles estavam passeando por aquela terra como estrangeiros. Algo muito interessante que você vê o conflito lá em Israel, e para você te ajudar a entender de uma maneira bem clássica, a gente aprendeu, bem fácil, a gente aprendeu com o pastor Carlos Oswaldo, que Deus prometeu 4 P's para o povo de Israel. 4 P's: a posse da terra, permanência na terra e prosperidade da terra. Então você tem que ficar sempre analisando isso quando você vê notícias lá de Israel e do Iraque. Posse, permanência e prosperidade. O Brasil não vai lá para descobrir a prosperidade deles? Nosso país é um país rico, tropical, e os caras conseguem produzir coisas num pedaço de terra pequeno e no deserto. Como é que eles conseguem fazer isso? Porque Deus prometeu prosperidades a eles. Eu estava falando para o meu filho, dando uma aula lá, já mencionei isso para os irmãos, sobre a Guerra dos 6 Dias. É desproporcional a quantidade de 9 nações, se eu não me engano, atingindo Israel e Deus preservando. Quantos caças dos inimigos foram abatidos, quantos mortos foram de Israel, dos demais, porque Deus tem um plano para Israel. Deus prometeu a posse, a terra é deles. Deus prometeu a permanência, eles não estão permanentes em toda a terra que Deus deu para eles ainda, e a prosperidade. E Abraão estava andando por aqueles locais lá e não havia se estabelecido ainda. Por quê que eles não haviam se estabelecidos? Olha o versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Por que eles não se estabeleceram lá? Porque o coração de Abraão estava onde, irmãos? Em Deus, na eternidade. Olha o contraste que o texto fala de tendas e cidade. Eles viveram vários anos em tendas, montando acampamento, desmontando acampamento. Eles não habitaram de forma permanente, porque eles estavam indo em direção à nova Jerusalém, à nova celestial. Abraão saiu do seu local. Ele sabia assim, eu não sei aonde que eu vou ficar muito tempo aqui, se vai ser Iracemápolis, se vai ser Limeira, se vai ser Santa Bárbara, se vai ser São Paulo. Eu não sei onde que vai ser. Eu sei que o meu lar definitivo, que a minha casa definitiva é onde? É o céu. É com o Senhor. Então eu posso passar o que for aqui, montar acampamento e desmontar acampamento, o que for, porque eu estou a caminho do céu, caminhando em direção a Ele. A fé verdadeira, então, se manifesta em obediência. E Abraão se tornou o pai da fé. Aí olha o versículo 11 e o versículo 12.
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A NVI ela está falando pela fé Abraão aqui, mas algumas versões diz pela fé Sara. Ele abre essa categoria para Sara. Hoje é dia das mães e com Sara o que nós aprendemos? Leia junto comigo. Com Sara aprendemos que a fé verdadeira confia em Deus. É meio redundante isso. A fé verdadeira ela confia em Deus. Sara, quando recebeu a promessa, ela estava com 65 anos de idade, já era uma senhorinha. Abraão estava com 75 anos. Na revista atualizada, algumas versões diz que Abraão já estava adormecido. Tem aí alguma versão que fala sobre isso? Já estava adormecido, ele já estava velhinho já, não tinha mais vigor, né? E eles tiveram que esperar por 25 anos o cumprimento da promessa. Mas olha o que o texto diz, irmãos, que Sara considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Sara, apesar de ser estéril, avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho. Por quê? Porque ela considerou fiel, final do versículo 11, aquele que havia feito a promessa. Ela olhou para o próprio ventre dela? Não. Ela olhou para quem? Para Deus, que lhe havia feito a promessa. Irmãos, esses velhos aqui, eles confiaram em Deus. Eles tiveram fé em Deus. E eles fizeram o quê? Eles esperaram. Por quantos anos eles esperaram? 25 anos. Será que agora que vem o filho? Não. Eles continuaram esperando. Esperar, se você quer viver pela fé, você precisa aprender a esperar, a confiar, depender de Deus. A minha filha, ela tem dificuldade de esperar. Tudo. Ela, se a gente fala com ela, a gente está conversando com alguém e a gente fala para ela assim, filha, ó, você não pode interromper quando o papai e a mãe estão falando com alguém, né? Ela, tá bom. Aí daqui a um pouco ela esquece, e daqui a um pouco ela interrompe. Aí ontem foi muito interessante que eu estava conversando com alguém e ela viaja no mundo dela, né? Ela pegou um canudo e eu conversando com a pessoa, ela começou a soprar assim, ó, né? Ia soprando. Aí aconteceu alguma coisa aqui com o pote, ela, papai, aí ela lembrou que não poderia interromper, né? Eu falei, é isso aí, filha. Primeiro você tem que começar a pensar antes de agir. Tem que esperar, né? Temos dificuldade em esperar, aguardar por Deus, aquilo que Deus vai fazer. Às vezes a gente age só no impulso. Não, nós precisamos aprender a esperar, a confiar no Senhor. A fé verdadeira espera o cumprimento da promessa e Deus mantém as suas promessas. É por isso que nós podemos esperar. Deus não vai esquecer, Deus não vai deixar de cumprir. Sara considerou fiel e ela esperou. Então, nós temos dificuldades em esperar. Nós queremos que Deus faça as coisas e faça quando? Agora. É como aquela pessoa que pede paciência a Deus, né? Deus, eu quero paciência, mas eu quero agora. Não faz sentido. Nós precisamos aprender a esperar. Aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. A fé verdadeira, então, obedeceu quando Abraão e Sara confiaram em Deus para um nascimento impossível, improvável, não aconteceria. E olha como que o autor termina aqui esse bloco. Ele não terminou todo o capítulo 11, a gente não vai terminar. Mas olha como que ele termina esse bloco aqui, é onde a gente termina hoje. Versículo 13 até o versículo 16. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde tivessem saído, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade.
O texto aqui, ele termina esse bloco fazendo uma referência aos patriarcas, Abraão, Sara, junto com Sara, Isaque e Jacó. Pessoas que não sabiam quando herdariam a promessa. Pessoas que viveram na terra, mas não possuíram a terra. Eles estavam buscando uma pátria celestial, ou seja, uma pátria melhor. Não essa de tendas, mas uma cidade com fundamento. Eles não tinham vontade, o interessante é que o texto fala que eles não tinham vontade de voltar. E olha que interessante, irmãos, às vezes a gente deixa o mundo, né, como o povo de Israel deixou o Egito, e aí a gente costuma falar que o Egito não deixou eles. Ainda estava no coração. Às vezes a gente deixa o mundo, práticas do mundo, mas a gente fala, mas aquele tempo era gostoso, hein? Aquele tempo, aquela prática, o pecado era saboroso demais. Esses aqui, viver pela fé, eles não olhavam para trás. Nós já deixamos Ur. Nós estamos indo para onde? Para o céu. Eu estou encaminhando para o céu, eu não quero mais voltar. E tem muitos crentes, muitas pessoas que são saudosistas. Elas olham para o passado e ficam, como era bom, época boa que era. O livro de Eclesiastes fala que não é sábio a gente ficar fazendo esse tipo de pergunta. Porque quem olha muito para o passado não serve para o presente. E Deus quer que a gente tenha uma função no presente. E a gente viva para Deus e faça diferença aqui nesse mundo. E a gente só vai conseguir viver aqui nesse mundo e fazer a diferença aqui se nós estivermos olhando para onde? Para o céu. É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos indo. Estamos buscando uma pátria celestial, uma pátria melhor. Não ter mais vontade de voltar para o mundo, mas ansiar então esse tempo pelo céu. Tem uma frase atribuída a Filo de Alexandria que diz: a terra não é a casa do justo. A terra não é a casa do justo. Aonde que você mora? Quando alguém te perguntar isso, onde que você mora? Não, eu sou como peregrino. A minha residência não é aqui. Eu estou indo para casa. A minha casa é o céu. Minha casa é o paraíso. É o lado de Deus. Não, mas eu preciso mandar uma correspondência para você. Por enquanto, você manda para esse endereço aqui. Mas amanhã pode ser que eu não esteja lá. Porque a minha pátria não é aqui. A minha pátria é o céu. Mas você não tem vontade de voltar para uma outra casa, voltar para uma outra cidade? Não, eu só olho para frente, irmão. Só para frente. Só olho para o céu. Eu só quero ir para onde Deus está. Eu estou peregrinando aqui. Russell Shedd, antes de morrer, ele disse o seguinte: estou aprendendo a me desmamar desse mundo. E como tem crentes que mamam aqui nesse mundo, não é verdade? Ficam mamando o carro, ficam mamando o celular, fica apegado às coisas. Não, irmãos, tudo vai ficar aqui. A gente não vai levar nada. Nossa roupa a gente não vai levar, nosso carro a gente não vai levar, nossa casa a gente não vai levar, os talheres a gente não vai levar. A gente não vai levar nada daqui, só a nossa fé. Então nós temos que olhar para frente. O cristão está sempre olhando para frente. O cristão está sempre contemplando as realidades celestiais. E aí o texto termina dizendo que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Você vê que incrível isso? Lembra os autores de Hebreus, os leitores de Hebreus, falando para o autor? Como que é viver pela fé? Peraí que eu vou te mandar uma lista aqui. Aí ele começa essa lista, né? Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara. E aí o autor fala, esses aqui Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Eles falando assim, qual o seu Deus? Abraão falou, o meu Deus é o Deus vivo. O Deus é o Shaddai, o Deus Jeová Jireh. E Deus fala, pode continuar falando. Eu não me envergonho de me identificar contigo, porque você é alguém que vive pela fé. Isaac, Jacó, Sara. E da nossa fé, irmãos. Será que Deus não se envergonha também? De a gente ficar saindo por aí falando, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Como que Deus olha para nós? Como que está a sua fé? A gente tem que fazer essa reflexão. Como que está a sua fé? A fé verdadeira não adora por obrigação ritualística, que foi o caso de Abel. O caso de Caim, na verdade, né? Abel adorou a Deus verdadeiramente. A fé verdadeira relaciona-se com Deus, que é o caso de Noé. A fé verdadeira obedece de forma perseverante. 120 anos, Noé
obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Não era só um dia ou dois, não, ele ficou lá obedecendo a Deus. A fé verdadeira obedece de forma inabalável. Abraão ouviu chamar de Deus e ele foi para uma terra que ele não conhecia, ficou peregrinando lá. A fé verdadeira confia em Deus em circunstâncias impossíveis, que foi o caso de Sara. Como que está a sua fé? Se nós queremos agradar a Deus, está aqui um checklist já que a gente pode fazer. Mas sabe qual que é o problema? O problema é que eu e você, a gente tem essa fé aqui ou não temos? Temos ou não temos? A gente sabe esperar? A gente confia em Deus? A gente obedece a Deus de forma constante, perseverante? A gente se relaciona com Deus? A gente lê a Bíblia durante a semana, a gente conversa com Ele? A gente jejua? A gente busca Deus antes de dormir, quando acorda, durante o dia? A gente carrega a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente suga a Bíblia? A gente faz isso? Ou a gente duvida? Ou a gente não obedece, não confia? Irmãos, Jesus fez o que nós não conseguimos fazer. Jesus obedeceu. Jesus confiou no Pai. Jesus esperou fazer a vontade de Deus. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso que ele abriu um caminho e nós podemos, através de Jesus, nos achegar até Deus. E aí eu fiz uma pergunta nessa reta final. Como que Deus olha para nós, né? Será que Deus não se envergonha de sermos chamados filhos dele, de sermos chamados dele, ser chamado nosso Deus? Pelo fato de nós estarmos em Jesus, nós já agradamos a Deus. Porque em Jesus nós fomos perdoados, em Jesus nós somos amados, em Jesus nós somos aceitos. Para Jesus, Deus Pai falou: esse é meu filho amado, em quem me agrado. Então, se nós estamos em Jesus, nós já agradamos ao Pai. E Deus não se envergonha de ser chamado o nosso Deus. Mas é por causa de Jesus, não é por causa nossa. Então, por meio da fé em Jesus, pela confiança, chega para Jesus, chega para Deus e fala: Jesus, eu não tenho essa fé aqui. Eu adoro, eu venho na igreja porque alguém mandou eu vir. Eu não venho com alegria, às vezes eu venho, não estou nem preocupado no que eu estou cantando, no que eu estou ouvindo. Saio ali fora, já esqueci. Arruma uma coisa para fazer, para não ficar prestando atenção. Deus, eu adoro o Senhor por obrigação ritualística. Deus, eu não me relaciono com o Senhor. Eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não tenho Bíblia, eu não leio a Bíblia. Deus, eu não obedeço de forma perseverante, de vez em quando só. Mas pecar, ou se eu peco de forma perseverante? Todo dia, toda hora, tenho o ritual do meu pecado. Deus, eu não obedeço de forma inabalável. O Senhor fala, eu desconfio, falo, não sei não, Deus. Não sei se vai dar certo isso aí. Eu não confio no Senhor em circunstâncias impossíveis. Eu não espero o Senhor. Fala para Deus isso. Se arrependa dos seus pecados. E o outro lado da moeda, o outro lado da oração é: mas eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus fez o que eu não posso fazer. E Pai, eu quero te agradecer por Jesus. Eu te agradeço porque em Jesus eu já agrado ao Senhor. Em Jesus eu sei que o Senhor está olhando para mim sorrindo. O Senhor não está brabo, zangado. Porque eu já estou em Cristo. E a justiça que o Senhor aceitou não é a minha justiça. É uma justiça pela fé. Justiça pela fé em quem? Em Jesus. Então louve ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a vivermos pela fé, confiando no Senhor, vivendo para o Senhor a cada dia. E que esses exemplos de Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, eles estão nos apontando para Jesus, e que nós possamos, através de Cristo, viver então para a sua glória e viver para o seu louvor. Se queremos ser pessoas que agradam ao Senhor, nós precisamos ser pessoas de fé. Então aumente a nossa fé. E a fé é uma fé prática, uma fé que obedece, uma fé que espera, uma fé que se relaciona, uma fé que faz as coisas certas na maneira certa, uma fé que espera o seu agir. Então nós queremos te agradecer por esses exemplos e clamar a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos aí para a glória dele. Amém? Compartilhe aí com a pessoa do lado, rapidinho, o que mais chamou a atenção aí na mensagem, qual exemplo aí que você vai
vai caminhar para viver aí com Deus. Conversa aí com a pessoa do lado.